Olá, meus queridos, quero desejar a todos uma comunhão com o Espírito Santo através desta palavra que passaremos a ler. Quero convidá-los a compartilhar conosco o livro de Atos, capítulo 3, que nos fala sobre a cura de um coxo. Nós bem sabemos que havia na Porta Formosa um homem que há 40 anos estava sendo levado pelos seus familiares para amealhar os seus trocadinhos, as suas ofertas, as suas esmolas. E quantas pessoas entravam naquele templo e deixavam ali algumas moedinhas, alguma coisa para satisfazê-lo pessoalmente. Todavia, aconteceu um fato curioso. Os servos do Senhor, Pedro e João, entrando à porta naquele dia, e eles estenderam a mão, e ele estendeu a mão pedindo, como costumeiramente fazia, pedindo a sua esmola. Pedro e João, no entanto, dirigiu-se a ele e disse: olha para nós. Nós bem sabemos que a pessoa, quando pede esmola, já passa em uma situação humilhatória, e abaixa e mantém sua cabeça baixa, só estende a mão. E Pedro e João fez questão de que ele olhassem para eles. Ou seja, olha para nós. Eu não tenho prata, nós não temos ouro, mas nós temos uma coisa que vai mudar a sua vida. E ele ficou atônito, olhando, esperando para saber o que haveria de vir daqueles homens. E ele disse: levanta e anda. E ele estendeu a mão para ajudá-los a levantar, e assim o pôs de pé. E abraçando-o, entraram com ele no templo. Irmãos, eu fico meditando em pessoas que ficam muito tempo deitadas sobre um leito, e eu já passei por essa experiência, que eu fiquei 40 dias internado, e na maioria do tempo deitado. E no dia em que me foi determinado para levantar da cama, eu mal coloquei o pé no chão, já não tinha estrutura para sustentar o peso do meu corpo. Eu fico imaginando uma pessoa 40 anos, coxo, nunca havia andado porque já era de nascença. 40 anos é uma vida inteira. Nunca trabalhou na vida, nunca fez nada, só pedia esmola. E se nós analisarmos nos nossos dias, irmãos, tem muita gente que prefere viver de esmolas, sendo usurpado pelos políticos que lhe dá em troca de seu voto pão com mortadela, lhe dá algo para comer, lhe dá Bolsa Família. E muitas das vezes, a maioria das vezes, das pessoas, desse tipo de pessoa que recebem, são humilhadas, mas acostumaram nessa vida e não pensam nem em trabalhar. Não seria bom que um dia aparecesse alguém
disposto a realmente ajudá-los? E oferecessem a ele o emprego com carteira assinada, com os benefícios que a lei propicia? Mas muitas das vezes, essas pessoas já estão tão acostumadas a não fazer nada e se humilham dependendo de migalha de alguns políticos. E então passam por decepções, humilhações e acostumam com essa vida. O fato é que aquele homem vivia 40 anos nessa vida de humilhação. Mas ele sim tinha, entre aspas, um motivo, porque era coxo. E nos dias de hoje tem pessoas que podem trabalhar, mas se acomodam, porque tem sempre alguém que os explora, oferecendo-lhes migalha. Nós bem sabemos que nós não devemos nos conformarmos com essa situação. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, agradável vontade do nosso Deus. E eu lhe digo, você que está passando por situações semelhantes, esta é a vontade do nosso Deus? Que você viva sendo humilhado? Ele diz na sua palavra: se quiserdes e me ouvirdes, comerei do melhor desta terra. Então, irmãos, é humilhante ver o nosso país passando por essa situação, porque infelizmente certas regiões do nosso país já vem sendo achincalhado, já vem sendo humilhado por falta de pão e por falta de emprego, de trabalho que não lhes é oferecido, para que coma na mão desses políticos corruptos e sem escrúpulo, maltratando o seu povo e vivendo às custas dele, comendo e roubando milhões, como já é de fato conhecido de todos nós. Vamos nos revoltar, sim, não criando tumulto, brigando, quebrando nada, mesmo porque nós somos homens de Deus e não tomamos atitudes que venham envergonhar ou escandalizar o Evangelho. Mas não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o nosso entendimento é que o Senhor tem infinitamente mais para nos oferecer do que aquilo que pedimos ou pensamos ou que amealhamos na vida enquanto somos explorados por homens dessa natureza. Quero agradecer ao Senhor nosso Deus por ter nos dado oportunidade de levar a você esta mensagem. E quero dizer, não aceite a humilhação, porque muitos são aqueles que estão sendo humilhados, mas nós seremos exaltados diante do Senhor, porque aquele que faz a um dos meus pequeninos é o Senhor que está fazendo. Mendigar o pão, comer da migalha que cai da mesa desses seus senhores, não é viável para nós. Se quiserdes, e se me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Eu quero orar por você que se encontra nessa situação. Nós bem sabemos que o ano que vem, em 2026, teremos novas eleições. Infelizmente, temos muitos aí interessados em lhe tapear mais uma vez, em botar migalha na sua mesa, para que coma do bom e do melhor, eles e os seus, e você venha estender a mão
dependendo deles, porque eles só nos procuram quando estão necessitados, porque precioso é o nosso voto e não vamos lançar pérola aos porcos. Que Deus possa abençoar a todos, que esta palavra venha a ser uma palavra reflexiva. Nós não precisamos viver humilhado, porque temos um Deus que tudo pode. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por ter nos dado esta palavra. Senhor Deus, Pai de nosso amado Salvador Jesus Cristo, dono do universo, único e verdadeiro Deus, podemos citar para onde e para quem haveremos de ir nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Para quem haveremos de recorrer nas nossas necessidades? Muitos olham para os montes e não encontram socorro, e pensam: de onde me virá o socorro? Nós sabemos, Senhor, em quem temos crido, que és poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele grande dia. Sabemos que o Senhor é o nosso socorro, presente na hora da angústia. E o nosso país, ó Deus, tem passado por humilhações e angústia diante da situação em que estamos vivendo e que só o Senhor pode nos libertar desses agrilhões. E quero te pedir, ó Deus, venha socorrer o nosso povo, o nosso país, porque quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Hoje é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E o seu amanhecer, o meu amanhecer, o nosso amanhecer pode ser agora. Que Deus abençoe e se digne em derramar as mais ricas bênçãos do Senhor sobre cada um. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a volta do Senhor, e todos nós, em comum acordo, dizemos amém. Até lá, sim, querendo Deus.